sobre isso. Porque trava. Alguns desses assuntos, irmãos, não tem nada a ver com você. São circunstâncias da vida e faz parte da vida. Mas quem sabe alguns desses outros assuntos, você tem algum tipo de semente. De repente você semeou algo. Ou quem sabe você deixou de semear. E eu quero falar exatamente sobre 3 sementes aqui nessa manhã. Irmãos, elas podem mudar radicalmente a sua colheita. Não só neste ano, mas durante toda a sua vida. Você acredita nisso? Porque a palavra do Senhor diz que além da semeadura, você não precisa de fé. Você não precisa ser crente. A lei da semeadura não é para crente. Existem muitas promessas que são condicionais. Se você fizer isso, o Senhor faz aquilo. A promessa da semeadura não é condicional. A promessa da semeadura não requisita de fé. A promessa da semeadura você não precisa crer. Você não precisa acreditar em Deus. Você não precisa fazer nada disso. Quem planta, colhe. Ou é só o crente que colhe? Não. Então, eu vou compartilhar com os irmãos 3 sementes que nós vimos nos textos de hoje. E vamos para a primeira. Passa para mim, por favor. Semeando com a mente e colhendo com o corpo. Semeando com a mente e colhendo com o corpo. Pode passar, por favor. Verso 24 diz assim: quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Você já viveu isso? De alcançar algo que você desejou, que você almejou, que você esperava, que você aguardava. Você alcançou aquilo, você possuiu, você teve, você viveu aquela experiência. É disso que essa palavra do Senhor está falando, é disso que Salomão está dizendo. Verso 28 diz assim: a esperança dos bons traz alegria, mas os planos do mal dão em nada. Filipenses 4:8, e talvez um dos versículos mais famosos quando nós falamos de mente na palavra do Senhor. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Irmãos, e se nós fizéssemos hoje um checklist sobre os nossos pensamentos dessa semana, tá? Não vamos falar do ano passado não, vamos falar dessa semana, contra Filipenses 4:8. Estaria batendo? Será que nós pensamos coisas agradáveis, puras, corretas, verdadeiras, dignas, decentes? Será que os meus e os seus pensamentos se encaixam naquele versículo? Será que aquilo que rodeia a nossa mente, será aquilo que habita os nossos pensamentos, estão neste padrão? Seguem este padrão? Será que nós estamos nos enchendo? Porque hoje existe uma ideia de que assim, não, você precisa esvaziar a sua mente. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que você tem que encher a sua mente, porém, de coisas boas. Esvaziar a sua mente lá fora é até algo interessante. Você se acalma, diminui seu batimento cardíaco, sua atividade cerebral diminui, mas acaba por aí. Isso não muda a sua vida. Inclusive, num plano mais profundo, isso pode fazer muito mal. Eu não sei para quem já experimentou meditação, mas como não diz, se você atingir o certo nirvana, tem pessoas que simplesmente não voltam. A pessoa se perde na própria mente, no vazio que ela mesma encontrou dentro da mente dela. Então esvaziar a mente é muito perigoso. Porém, encher a mente do que é bom é extremamente proveitoso. Escolher o que pensar, criticar o que pensar, ter uma seleção dos seus pensamentos pode mudar radicalmente a sua vida. E por que, Jefferson? Provérbios 4:23 diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque dele provém as saídas da vida. Se existe algo que limita aquilo que você vai chegar, aonde você vai fazer, o que você vai alcançar, são os seus pensamentos. Quem esteve aqui no último discipulado, nós falamos muito sobre isso, né? E aproveite aí, você que está candidato aí para a próxima turma, não perca essa oportunidade, né? O Jaime falou que tem matrículas estritamente reservadas, mas ainda estão abertas, então fale com o Jaime, aproveite esse momento. Falamos muito aqui sobre pensamentos, sobre como filtrar, sobre como selecionar pensamentos, porque, amados, pensamentos refletem muito aquilo que você acredita, concorda?
Se você acredita que o homem é ruim, que o homem é mau, que não existe homem bom, no que você pensa? Exatamente nisso, não é? Então os nossos pensamentos refletem muito aquilo que nós acreditamos. E nos versículos dizem sobre uma fé muito poderosa na coisa errada. Você acredita que fé também é poderosa para fazer coisas erradas? Ou não? Você acha que fé é só para o bem? Você acha que fé pode ser usado para coisa ruim? Eita, quando eu vejo curiosidades. E aí, o que eu falo? O que eu respondo? A fé só é para coisa boa? Ou a fé também pode ser usada para coisas ruins? Jó 3,25 diz assim, ó: o pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia aconteceu. Aquilo que mais ocupava a sua mente, o medo maior da sua vida, o maior medo que existia dentro da sua alma, foi exatamente o que lhe aconteceu. E eu vou te contar mais uma história, a não ser a de Jó. Dizem de uma certa senhora que o maior medo da vida dela era acabar a vida em uma cadeira de rodas. Acredite o que aconteceu. Ela sofreu um acidente e terminou a sua vida numa cadeira de rodas. O que você teme hoje? O que ocupa a sua mente? Irmãos, não brinque com o poder que há nos seus pensamentos, aquilo que você acredita. Não brinque como isso pode ser poderoso na sua vida. Eu não estou falando de positividade barata, não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando daquilo que o Senhor colocou dentro de você, da sua capacidade de processar. Você só pensa o que acredita. Se você não acredita em si mesmo, você não consegue. Eu faço muitas entrevistas. Esses últimos meses eu entrevistei mais de 40 pessoas. E é nítido quando você olha para a pessoa e ela acredita que ela pode fazer. E é nítido quando você olha para a pessoa e ela não acredita que ela pode fazer. Não dá para mentir. Eu olho no olho da pessoa e eu pergunto: você consegue fazer? Ela fala que sim com a boca, mas os olhos dela dizem que não. É a mesma coisa que você quando fala para alguém que Jesus cura com a boca, mas ele olha nos seus olhos e fala assim: é mentira. É quando você fala que o Senhor pode mudar a vida dela, transformar toda a sua história, mas ele olha nos seus olhos e fala assim: não é verdade. A palavra do Senhor diz que os olhos são a candeia da alma. Dá para enxergar o que você acredita olhando nos seus olhos. Não dá para esconder no que você crê. E a fé é a substância das coisas que ainda não existem. E o que você está criando de realidade para a sua vida? O que está dentro da sua cabeça? Que pensamentos você tem ao longo do dia? Quer semear uma coisa que vai mudar a sua vida? Semeie bons pensamentos, semeie boas crenças, acredite no que é bom. Você sabe qual que é o contrário do medo? Quem já assistiu algumas coisas das minhas palestras aqui, eu já falei. Qual que é o contrário do medo? Qual que é o sentimento inverso do medo? Alguém arrisca? Eu quero ouvir. Mais alguém? Quem? Errar, que mais? Coragem, que mais? Qual que é o contrário do medo? Vai, irmãos, mas pode acontecer de errado, não tem pior que isso. O que você acha que é o contrário do medo? Hã? Não entendi. Ação, coragem, que mais? Hã? Perda, que mais? Vontade, a palavra do Senhor assim diz: o amor lança fora todo o medo. O que é o contrário do medo? Amor. Quer parar de sentir medo? É quando você se sente amado. Você consegue se sentir amado e com medo ao mesmo tempo? É impossível. Ou uma coisa entra para a outra sair. Não dá para se sentir amado e com medo ao mesmo tempo. Você já sentiu assim?
Quando você estava com medo, de repente alguém deu aquele abraço em você, você sentiu aquele amor, aquilo inundou a sua alma, e o medo passou. Quem já viveu isso? Faz sentido? O contrário do medo é o amor. Então como é que eu paro de sentir medo? Eu me abro para o amor de Deus. Como é que eu paro de ter pavor, pânico, desespero, com medo do amanhã, com medo das preocupações? Eu me abro para o amor de Deus. Porque não é porque Deus quer me amar que eu consigo ser amado. Eu preciso me abrir para isso. Eu preciso permitir que esse amor inunde a minha alma. Eu preciso permitir que ele entre dentro de mim. E quando eu me sinto amado, esse medo vai embora. Esse medo se dissipa. Esse medo vai ficando menor. Vai ficando mais fraco. Porque o problema não é sentir medo. O problema é o que acontece com ele. Porque existe medo que te faz você não sair atravessando a rua sem olhar para os dois lados. Ele é bom. Você preserva a sua vida. O problema é quando o medo te paralisa. É quando ele vira pavor, quando ele vira pânico. É quando te dão uma oportunidade, você por medo fala não. E você perde uma oportunidade. A maioria das pessoas não acredita, mas eu sou tímido. Só que com muito cedo na igreja, alguém me deu uma oportunidade. E mesmo sem entender como seria, eu disse sim. Eu lembro até hoje, era a tia das crianças, falou assim, quem lê um versículo no culto das crianças? E aquele silêncio na sala das crianças, nunca tinha ficado tão quieta a salinha. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Aquilo foi me agoniando, me angustiando. Ninguém respondeu. E eu era muito novato, tinha gente muito mais tempo na igreja. Eu falei, eu leio. Irmãos, aquela decisão mudou radicalmente a minha vida. Eu aprendi a lidar com a timidez. Eu não deixei de ser. Só que hoje ela não me paralisa mais. Sabia que o medo de falar em público é um dos maiores medos da face da terra? Pareado ali com a morte. Sabia disso? O medo de estar aqui segurando esse microfone, falando diante de alguém, é pareado com o medo da morte. O que o medo tem te impedido você de fazer? O que você não tem semeado na sua vida por causa do medo? O que você já teria feito se não tivesse medo? Como seria a sua vida se você não tivesse sido paralisado ou paralisado pelo medo? Jefferson, como é que eu melhoro os meus pensamentos? Primeiro, se aproxima do Pai. É a melhor coisa que você pode fazer. Quer melhorar seus pensamentos? Se aproxima do Pai e da sua palavra. Não existe nada que eu possa te explicar. Eu tenho algumas ferramentas. Nada vai te fazer mais benefício do que se aproximar de Deus e de sua palavra. Porque quando vier um pensamento que é contrário à Bíblia, esse é o próximo passo, critique ele. Quando vem um pensamento na sua mente, ele é contrário àquilo que está escrito na palavra de Deus, fala assim, não vem de Deus porque não está na palavra dele. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E não o que o meu pensamento está dizendo. Você tem que se desconectar do seu pensamento às vezes e começar a criticar ele. Fala, calma aí, esse pensamento não é bom. Esse pensamento não é certo. Esse pensamento não agrega, esse pensamento não edifica. Você pode simplesmente rejeitá-lo. E falar, eu quero os melhores pensamentos. E aí, o que você tem que se alimentar neste momento? Do que está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nascer dentro da sua alma. Tem que te reerguer e te colocar de novo em ânimo. Terceira dica para você melhorar seus pensamentos. Se afaste de quem fofoca, de quem reclama, de quem é pessimista, de quem é grosseiro. Tudo aquilo que te faz mal, se afaste. O máximo que você puder. Tem gente que não dá para se afastar muito. Mas faça o máximo que você conseguir.
Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Passa para nós pensarmos no próximo semente, por favor. Semear com a atitude correta traz a colheita na medida certa. Semear com a atitude correta traz a colheita na medida certa. Provérbios 28 diz assim: nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Você já passou por isso? Todo mundo. Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Mas sabe qual que é o maior desafio? É pensarmos juntos, não apenas no que fazemos, mas em como fazemos. Você já percebeu que o preguiçoso te irrita mesmo quando ele faz? Você pediu para ele fazer algo, ele fez. Mas mesmo fazendo, ele te irritou? É ou não é verdade? Por que ele te irritou? Porque é o como ele faz, não é isso? Não é a maneira que ele leva a vida, não é isso que te irrita? É ou não é? Então não é fazer, mas é o como se faz. 1 Coríntios 4:5 diz assim, portanto não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará à luz os segredos escondidos no escuro. E aqui está o segredo. E mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merecem. Irmãos, lá fora eu e vocês somos julgados pelas obras que realizamos, pela competência que nós temos, pelos trabalhos realizados. Já foi dito aqui sobre trabalho, já foi ministrado louvor sobre trabalho. O Senhor já tem falado sobre isso. Lá fora aí você recebemos plaquinha, recebemos honra, recebemos aumento, recebemos mérito, recebemos elogio pelas coisas que fazemos. Porém, a palavra do Senhor diz que nós não seremos julgados somente pelo aquilo que fazemos, mas pela intenção que há no nosso coração em fazer. Então não é somente o que você faz, mas é com qual intenção você faz. Qual que é a intenção do seu coração em fazer aquilo? Qual que é o desejo que existe na sua alma em fazer aquilo? Quem você quer agradar fazendo aquilo? Essa é talvez uma das maiores perguntas. Quando você está fazendo algo, quem você está agradando? Você, as pessoas que você ama, o patrão, o pastor? Quem é o objeto daquilo que você está fazendo? Para quem é o que você está realizando? Com qual atitude, qual que é a intenção da sua alma quando você realiza aquilo? Porque muitos, infelizmente, e eu espero que não estejam aqui nessa manhã, vão chegar no céu e vão falar assim: Senhor, mas nós fizemos tanto, trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto. Aí o Senhor fala assim: mas seu coração não estava em fazer. A palavra do Senhor diz assim: se você fizer algo para os homens e ganhar aplausos, elogios dos homens, a palavra do Senhor diz que você não tem galardão no céu, você já ganhou tudo aqui na terra. Para quem você está fazendo? Por que você está fazendo? O que te motiva a fazer? Se você deixar de fazer, quem fica triste? Quem vai se desagradar se você parar de fazer? Pense sobre sementes deste ano de 2014 e pense na atitude do seu coração. Pense qual que é o motivo, qual que é a motivação, qual que é a mola que te empurra para fazer o que você tem que fazer. O que é aquilo que te coloca em ação? O que é aquilo que te coloca em movimento? O que é aquilo que nós falamos aqui que te dá coragem para fazer? Para você dar um salto maior, para você ir além? O que motiva você? O que motiva seu coração? O que motiva a sua alma? Qual que é a atitude dentro de você? Porque, irmãos, haverá um dia de acerto de contas. Se talvez você disser assim: Jefferson, eu não recebi aqui a minha atitude, a minha boa ação,
minha benfeitoria, o meu servir. Ah, irmãos, eu tenho um Deus que não deve nada para ninguém. Eu conheço um Deus que vai acertar essa conta. Mas você não tenha dúvida, o meu Deus não vai deixar nada devendo para ninguém. Essa conta vai ser acertada. Se por acaso não for aqui, mas no céu vai ter acerto. Mas não tenha dúvida, existe um dia que toda essa conta vai ser passada à régua, com juros compostos, com imposto, com tudo que você imaginar, vai estar lá. O Senhor não vai te dever nada. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer para Ele tem paga, tem recompensa, tem galardão. A palavra do Senhor diz que um copo de água fria tem recompensa. A maioria de nós vai receber recompensa aqui na terra. Muitas sementes que você planta na vida de uma pessoa, você não colhe na vida dela. Preste atenção nisso, eu já falei isso aqui em uma outra pregação. A maioria das sementes que você planta na vida de uma pessoa, você não colhe naquela vida. É raro quando você planta na vida de alguém e essa pessoa, ela frutifica e te devolve o fruto. Normalmente Deus usa outra pessoa para trazer o seu fruto. Então você planta aqui, mas colhe lá. E a gente coloca toda a nossa esperança aqui, porque foi aqui que a gente semeou, foi aqui que a gente se esforçou, foi aqui que a gente depositou esperança, depositou tempo, depositou recursos, e a gente espera que aqui venha o nosso fruto. E Deus está falando, olha lá. Lembra dos bandeirantes? Falou, já preparei, alguém já semeou lá na frente, continua caminhando, tem milho para você lá na frente, tem recurso para você, eu já deixei pago, está lá na frente, continua caminhando. Eu não vou ficar te devendo nada, desde que você tenha uma atitude correta. Mateus 21, verso 28 a 32, fala sobre os dois filhos. Os fariseus começaram a questionar Jesus, tentaram encurralar ele. Ele falou assim, se vocês me responderem uma pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. Os fariseus pensam e falam, não sabemos responder. E aí o Senhor começa a contar uma história. Fala, um pai tinha dois filhos, ele chega para o primeiro e diz assim, vai trabalhar na minha vinha? Vai fazer o meu trabalho? E o filho diz assim, não vou. Mas a palavra do Senhor diz que ele se arrepende e vai. E o pai fala a mesma frase para o segundo filho, fala, filho, vai trabalhar na vinha, no nosso trabalho? E ele fala que vai, só que ele não vai. E aí o Senhor pergunta para os fariseus, qual foi dos dois que obedeceu? Sabe que é uma das grandes lições desse texto? Mais importante do que aquilo que você fala, é o que você faz. Porque, irmãos, de falar, eu e você podemos ser qualquer pessoa. Concorda comigo? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo há muitos anos e ele sempre conta essa história. Ele tem 1,67 m, 65, coisa assim. Ele fala, nas minhas redes sociais eu tenho 1,79 m, estou em olhos azuis, sou loiro, falando, eu posso ser qualquer pessoa. E eu e você também somos assim. Quando eu e você nos falamos, nos reportamos sobre nós podemos escrever de qualquer forma. Mas a palavra do Senhor diz que, como é que a gente avalia uma árvore? É pelos frutos. Como é que a gente qualifica? Como é que a gente percebe? Como é que a gente diferencia? É por aquilo que existe, por aquilo que você faz. Muitos de vocês aqui já tiveram essa mesma decisão do filho. E eu conheço alguns aqui. Faz. Não, Jefferson, não consigo, não dá. Faz. Não, Jefferson, não consigo, não dá. Daqui a pouco está fazendo. Eu já cansei de ver isso aqui. Eu já cansei de vocês falarem que não conseguiam fazer coisas aqui na obra do Senhor. E eu já vi vocês fazendo. Eu já vi vocês realizando. Quantos e quantos de vocês falaram que jamais conseguiriam subir aqui na frente, pegar um microfone, abrir um culto, ministrar uma palavra? Quantos e quantos de vocês disseram que isso era impossível? E quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Você dizia que não era possível, mas você foi lá e fez. Irmão, se eu conseguia ver a capacidade dentro de você, imagina Deus. Se eu conseguir enxergar que você podia realizar, mas não tinha se dado conta ainda, imagine o Senhor. O que será que Ele espera de mim e de você?
Qual será a atitude que Ele aguarda da minha e da sua vida? O que será que Ele tem colocado em suas mãos? E aí você temos falado, não vamos fazer, não vamos realizar, não vamos praticar, não vamos para frente. Quem sabe esse é amanhã para você falar assim, eu disse isso, mas está na hora de fazer. Quem sabe é amanhã para você colocar a mão na cabeça e falar assim, dá tempo ainda. Ainda tem trabalho para ser feito, a seara ainda está branca, ainda dá tempo de colocar a mão no arado, ainda dá tempo de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Quem sabe essa amanhã para você se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, com a atitude correta, sem querer mostrar para A, sem querer mostrar para B, não precisa chamar atenção, não quer aplausos, não quer holofote. Mas você vai lá devagarinho, fazendo o que você pode, na velocidade que você pode, com o recurso que você tem, e Deus vai dando graça, e Deus vai renovando, e Deus vai capacitando, irmãos. Deus nunca te dá um projeto que você tem recurso e capacidade para fazer. Eu nunca vi. Deus sempre te dá um projeto que é muito maior que a tua capacidade, e muito acima dos recursos que você tem. Porque senão você vai dizer assim, fui eu que fiz, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele te chamou para fazer e você fala, eu não tenho capacidade. Ele fala, é assim que eu quero. Só começa. Se disponha. Se coloque em movimento. Irmãos, o caminho é feito caminhando. Quer avançar? Dê o primeiro passo. Comece a fazer. Capacidade vem, recurso vem. O Senhor capacita, o Senhor envia recursos. Para que a obra dele seja realizada. Provérbios 17:20 diz assim: o homem de coração perverso não prospera. Você já cansou de ver pessoas que fazem, e não chegam a lugar nenhum? É porque como está aqui dentro do coração. Se eu puder te dar um conselho para 2024, limpa o teu coração. Limpa a tua alma, limpa as tuas atitudes. Faça, mas faça de todo o coração. E faça como se fosse para o Senhor. Faça com o coração limpo, faça com a alma limpa. Eu não tenho dúvida de que você vai colher. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser uma grande colheita. Pode passar, por favor. Último, semeando boas palavras e colhendo uma nova realidade. Pode passar, por favor. Provérbios 31 e 32 diz assim: as pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. 32. Homens direitos sabem dizer coisas agradáveis. Porém os maus estão sempre ofendendo os outros. E aí eu quero que vamos nos transportar lá para Davi. Aceita o desafio de Golias, e ele está diante de Golias, e aí Golias começa a ofendê-lo, achando que ele era um cão, porque ele estava vindo com paus e pedras, e Davi responde isso aqui para Golias: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Irmãos, como que Davi venceu Golias? Talvez você não se lembre do texto, porque a gente diz que Davi matou Golias com uma pedrada. Mas Golias não morreu na pedrada. Golias caiu na pedrada. O que Davi fez? A palavra do Senhor diz que Davi corre para a frente de Golias, arranca a própria espada de Golias e tira-lhe a cabeça. E depois ele pega essa cabeça e vai levar para Saul e vai pedir o seu prêmio. Não é isso? Ou estou errado? É isso que o texto diz? Agora preste atenção nisso. Exatamente da maneira que Davi disse que aconteceria, aconteceu. E agora eu quero perguntar para você: o que você tem falado sobre você? Sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, o que sai da sua boca? Quer um conselho? Nunca fale de você no depreciativo. Nunca se refira a você mesmo
de forma negativa. Palavras têm poder, palavras decretam. A palavra do Senhor diz que aquilo que é concordado na terra. Palavras têm muito poder e principalmente de autoridade. Quem aqui nunca pegou chuva e falou assim, leva o guarda-chuva, o que aconteceu? Leva a blusa, o que aconteceu? Irmãos, palavra de autoridade, Deus muda o tempo, Deus muda o clima. Se a mãe falou que vai chover, pode voltar para trás e pegar o guarda-chuva. Deus vai mudar o tempo só para chover. Se ela falar assim, leva a blusa, esfria, irmãos, vem à frente fria, não sei de onde, direto do céu, esfria, só porque você não levou a blusa. Não é só comigo que aconteceu isso. E você acha que palavra não tem poder? Eu já contei aqui e vou contar de novo, porque afinal de contas não tem problema. Livro, Palavras Têm Poder. É um trecho desse livro, não é minha história. O filho encheu a paciência da família porque queria uma bicicleta. Todos os amiguinhos dele tinham bicicleta e ele não tinha. E aí o pai não dá, junta daqui, aperta o cinto, economiza aqui, conseguiu comprar a bendita bicicleta para aquela criança. E a história diz que aquela criança acordava, tomava café e rua com aquela bicicleta. E aí quando dava a hora de almoço, aquela mãe gritava, vem comer, e nada, mais uma volta mãe, vem comer, e nada. Aí comia, rua com a bicicleta. Chegava à tarde, vem tomar banho, não, mais uma volta, vem tomar banho. E aquilo foi irritando a mãe, porque ele nunca vinha, ele nunca obedecia, ele sempre falava mais um pouco. E aquilo foi irritando. Irmãos, o cálice de mãe também enche, né, mães? É verdade? O cálice da mãe também enche. E um dia aquela mãe falou assim, eu quero que um ônibus passe por cima dessa bicicleta. Só que ela esqueceu o que ela disse. Quando ela pensa que não, batem desesperado no portão dela. Corre! O que aconteceu? Corre para a avenida. Quando ela chega lá, o que aconteceu? A bicicleta embaixo de um ônibus. Graças a Deus o filho foi para a calçada. Só se ralou. Mas exatamente da forma como a mãe disse, aconteceu. Não brinque com as suas palavras. Nem de brincadeira. Quer colher muito em 2024? Plante boas palavras. Quer mudar sua realidade? Comece a dizer boas palavras. Porque quando você ouve isso, parece que eu tenho que fazer assim, agora eu tenho que me calar. Não, faça como Davi, declare. Só que declare boas palavras. Não é tempo de se calar, é tempo de profetizar. Ezequiel está diante de um vale de ossos secos, e o Senhor fala assim, profetiza. Ele fala, eu não tenho nem fé para isso, mas pela tua palavra eu profetizo. Quem sabe você está diante hoje de um vale de ossos secos e fala, Senhor, eu não tenho nem fé para isso. E de repente Deus está falando para você assim, profetiza. Jefferson, o que está diante dos meus olhos não tem solução aos meus olhos. Eu não consigo ver de onde vai vir. Eu não consigo ver saída, eu não consigo ver escape. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, profetiza. Abre a sua boca. E se fosse um arquiteto, começa a construir uma nova realidade para você. O que você quer para a sua vida, comece a falar o que você quer. Pare de reclamar daquilo que você não quer. Pare de gastar energia dizendo o que te incomoda, o que você não gosta, o que não está bom. Comece a falar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Troca, inverte. Para de falar de problemas, comece a falar de sonhos. Para de falar de dificuldades, comece a falar de superação. Irmão, se tem algo que pode mudar a sua realidade, são as palavras que você diz. Não brinque com o poder das palavras. Tiago 3,2 diz assim, se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com
total controle da sua vida. Olha a importância do que sai da sua boca. Se você encontrar alguém que não falha ao abrir a boca, ao pronunciar, está aí uma pessoa que tem total controle da sua vida. Irmãos, isso não é palestra de autoajuda, é a palavra do Senhor que diz. Porque as pessoas falam é se apropriar de princípios bíblicos e ensinar muitas pessoas aí a ganhar dinheiro. Mas declare, cuide das palavras da sua boca, cuide daquilo que você diz, vigie as palavras que saem da sua boca, profetize melhor que você pode profetizar para a sua vida. Provérbios 10, 21 diz assim: as palavras dos justos ajudam muitos. Ei, irmãos, além de você, quem mais é abençoado com as suas palavras? Então, primeiro, pare de atrapalhar a sua vida e a vida de outras pessoas. Depois você começa a abençoar a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que as palavras dos justos ajudam muitos. Consegue perceber a escadinha? Ou seja, parei de dizer coisa ruim, parei de reclamar, parei de murmurar, parei de falar daquilo que eu não quero. Comecei a falar daquilo que eu quero, comecei a criar uma nova realidade. Qual que é o próximo passo? Aquilo que eu falo abençoa muitos. Não só eu sou abençoado, não apenas a minha casa é abençoada, mas aquilo que eu falo, que sai da minha boca, abençoa muitas pessoas. Ei, irmãos, se nós fizéssemos um filtro, se colocássemos aqui o relatório de tudo que você disse essa semana, quantas pessoas seriam abençoadas por ela? Hoje aí já tem inteligência artificial para transcrever, né? Se tivesse gravado você a semana inteira e fizesse uma transcrição aqui, ó, quantas pessoas você teria ajudado com o que você disse? Quantas pessoas teriam sido abençoadas pelo que sai da sua boca? Essa manhã, amados, para você pensar em que tipo de semente você quer semear em 2024. O que está na sua mente? Que tipo de atitude você tem ao realizar algo? Que palavras saem da sua boca? Pode passar, por favor. Romanos 15, 13 diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aqui eu encerro. Talvez você olhe para tudo que eu disse e fale assim: Jefferson, não dou conta. Eu até gostei do que você disse, mas eu não consigo. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu ainda não consegui limpar as minhas atitudes. Eu ainda falo o que eu não deveria falar. E é normal. Porque eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também preciso de ajuda. A palavra do Senhor não é apenas para você, mas é para mim. Primeiro ela falou comigo. Mas a palavra do Senhor também diz que o que vai nos dar rico de esperança, baseada na fé que nós temos, e minha oração nesta manhã é que o Senhor expanda a sua fé. Que Ele pegue a fé que você tem e alargue ela, para que você acredite mais, para que saia um pouco da incredulidade e entre dentro de você fé. Porque talvez você esteja diante de situações que você precise de uma fé maior. Eu costumo dizer que fé só serve para o dia mau. Ninguém precisa de fé no dia bom. Ninguém precisa de fé com a geladeira cheia, a conta abarrotada de dinheiro. Você precisa de fé no dia ruim. Quando tem doença, quando tem uma situação difícil, quando você não tem a quem recorrer, quando ninguém atende a sua ligação, e você precisa de fé. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor expanda a sua fé. Porque Paulo vai dizer assim, ó, que essa alegria, que essa paz, baseada na fé que vocês têm, e que eu quero, minha oração nessa manhã de verdade, é que essa fé se expanda.
Que você passe a acreditar mais naquilo que Deus pode fazer. Se é um ano de colheita, mas você não acredita. Você já viu o fazendeiro que não acredita? O fazendeiro que não acredita não semeia. Ninguém semeia sem acreditar. Mas todo mundo que semeia acredita que vai acontecer. E talvez você não tenha semeado porque você não creia na colheita. Talvez você tenha deixado de semear porque você não crê que Deus pode mudar a circunstância. Talvez você não consegue mais crer que isso é possível. E nessa manhã, minha oração é para que o Senhor alargue isso dentro da sua alma. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Acredite no que Deus pode fazer na sua vida e através dela. E como que eu acredito nisso, Jefferson? Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo, isso aqui eu não dou conta. Eu falo que não deveria, eu penso que não deveria, eu ainda faço para agradar, eu ainda estou preocupado com o que vão dizer de mim. Eu não consigo resolver isso. Espírito Santo de Deus, me ajuda. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que nos consola, nos conforta, mas também é aquele que nos ensina. Quem sabe eu não consegui alcançar o seu coração nesta manhã. Quem sabe eu disse coisas que você até achou que fez algum sentido, mas não entrou dentro da sua alma. Nós vamos orar nesta manhã e nós vamos pedir juntos para que o Espírito Santo de Deus haja em você, através de você e com você. Você vai falar para o Espírito Santo, eu ouvi a tua palavra. Eu percebi, eu entendi, mas eu não consigo, eu não sou essa pessoa que o Jefferson falou hoje. Eu não tenho semeado essas sementes, eu não tenho feito dessa maneira. Eu não tenho vigiado os meus pensamentos. Eu tenho falado que não deveria falar. Curva a sua cabeça nessa manhã. Pai, mais uma vez na tua presença nós estamos aqui, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui o teu poder. Abraça a tua igreja, Deus, nesta manhã. Renova as nossas forças, a nossa mente, nos dê compreensão, entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Doce Espírito Santo de Deus, nós somos pequenos, somos falhos, somos limitados, somos carentes da tua glória, da tua graça, da tua força, do teu agir em nós. Espírito Santo de Deus, abraça os meus irmãos nesta manhã. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor tem olhado para as nossas sementes, o Senhor tem olhado para nós, ó Pai amado e santo, não temos correspondido da maneira que o Senhor merece. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta manhã e socorre-nos, ajuda-nos, anima-nos, transforma-nos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, vem sobre nós nesta manhã e nos dê um ânimo novo, palavras novas possam sair da nossa boca, nos ajuda a vigiar, coloca o anjo na porta da nossa boca para cuidarmos das palavras que dizemos. Olha para a atitude dentro do nosso coração. Quantas vezes fazemos para agradar A, para agradar B, para não sermos julgados, ó Pai. Guarda o nosso coração, limpa nosso coração nesta manhã, olha para nossa mente. Quantos pensamentos nós não gostaríamos de ter, quantos e quantos pensamentos nós não gostaríamos de ter. E nesta manhã nós te apresentamos nossos pensamentos, te apresentamos a nossa fé, as nossas crenças, nossas incredulidades, os nossos medos. Pai, eu quero repreender todo pânico, todo pavor, todo desespero, toda preocupação exacerbada. Eu quero repreender, ó Pai amado e santo, o medo que paralisa. Eu quero, ó Deus poderoso santo, profetizar a tua palavra em nossa mente, que a tua palavra penetre dentro da nossa alma, frutifique, plante, ó Pai amado e santo, e produza vida. Queremos, ó Pai amado e santo, neste ano de 2024, semear o melhor ano das nossas vidas. Oh Pai santo, obrigado. Eu quero te pedir, olhar para a nossa fé nessa manhã. Alarga a nossa fé,
Como fizeste com Abraão, chamaste ele para fora da tenda, falou para ele contar as estrelas, que nessa manhã o Senhor também possa fazer em nós, Pai amado Santo, renovar a nossa fé por aquilo que o Senhor pode fazer, da maneira que o Senhor pode fazer, ó Deus poderoso e santo. Nós queremos continuar crendo no teu poder, ó Pai amado e santo. Muito obrigado por esta manhã, papai querido, nós oramos gratos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, um excelente domingo em nome do Senhor Jesus.